Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Hoje nós continuamos a reflexão sobre a queda, que é o 7º parágrafo do primeiro artigo da nossa profissão de fé: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque a queda também é um mistério que está ligado à obra criadora de Deus, não como um plano de Deus, Deus não quis a queda, mas está também relacionado às origens, né? E na semana passada nós terminamos falando sobre a queda dos anjos. Hoje nós vamos nos dedicar à meditação a respeito do pecado original. Por aquilo que nós aprendemos sobre a doutrina da criação, particularmente da criação do ser humano, nós vimos que quando Deus criou o homem, ele, ao mesmo tempo que o criou à sua imagem, ele o constituiu na sua amizade. Como criatura espiritual, o ser humano só pode viver essa amizade como livre submissão a Deus. E é isso o que está expresso na proibição que Deus fez ao homem, lá no livro do Gênesis, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo que no dia em que eles comessem dessa árvore, ou do fruto dessa árvore, eles teriam que morrer. Prestemos atenção porque, principalmente por causa da iconografia, ou seja, das representações da cena do pecado original, existe no imaginário popular uma ideia de qual seria o fruto dessa árvore. Qual que é o fruto da árvore, Léo? Tá perdido aí de novo. Então, normalmente a gente faz a pergunta: que árvore que era essa, né? Alguns falam: era figueira, era macieira, né? Adão comeu da maçã. Pessoal, existe essa versão popular, né? Mas no fundo, o livro do Gênesis fala para nós de uma árvore simbólica, uma árvore que não existe, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nós temos muitos agricultores aqui na paróquia de São Sebastião. Eu acho que ninguém tem uma árvore dessa plantada em casa, né? Porque não existe. É um símbolo. E o catecismo, ele vai nos ensinar o significado desse símbolo da árvore do conhecimento do mal. Ele diz assim, que essa árvore evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Ou seja, o que está contido nessa simbologia da árvore do conhecimento do bem e do mal? A vida moral, ou seja, existe objetivamente o certo e o errado. E o ser humano, ele deve se submeter a essa ordem estabelecida do bem e do mal. Não é possível que a gente queira dizer que o bem é aquilo que eu reconheço como bom, ou o mal é aquilo que eu estabeleço como mal, mas existe nos atos, nas ações do homem, algo que é intrinsecamente bom e algo que é intrinsecamente mal. E o pecado de comer do fruto dessa árvore vai consistir justamente nisso, no momento em que o homem, voltando as costas para Deus, ele quer ser senhor de si mesmo e não permitir que Deus seja seu senhor. Ou seja, quando o homem quer estabelecer o que é o certo, o que é o errado, quando o homem quer ser o princípio da sua própria moralidade, então ele vai rejeitar Deus, vai desconfiar de Deus, desconfiar no sentido de perder a confiança em Deus, que lhe revela o que é o bem e o mal, e por isso vai desobedecer. E é justamente sobre isso que o catecismo fala quando
ele trata do primeiro pecado do homem. O homem, tentado pelo diabo, diz o catecismo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Olha na cena da tentação. A serpente pergunta para o homem, né? É verdade que vocês não podem comer dos frutos das árvores do paraíso, do jardim? E Adão fala, não, dos frutos das árvores nós podemos comer, nós não podemos comer dessa árvore, porque se nós comermos, nós morreremos. E aí o tentador diz, não, vocês não morrerão, vocês serão como deuses. Olha a tentação de nós nos colocarmos no lugar de Deus. Mas com essa frase, a serpente plantou no coração de Adão a desconfiança. Deus falou que morreríamos, mas a serpente está dizendo que nós não morremos. Vamos confiar na serpente ou vamos confiar em Deus? E infelizmente nossos primeiros pais confiaram mais na serpente, desconfiaram de Deus. E aí diz o catecismo que, morrendo a confiança no coração, em Deus, o homem abusou da liberdade e desobedeceu ao mandamento divino. E foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem. E daí para frente, todo pecado vai ser, ao mesmo tempo, uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Analisando muito friamente, né, se nós pensarmos em cada ato de pecado que nós cometemos, nós vamos pensar assim, Deus me proibiu de fazer isso, né? Está no mandamento da lei de Deus que eu não devo fazer isso. Mas eu acho que eu posso fazer, não vai fazer mal para ninguém, não vai fazer mal nem para mim, então eu vou fazer. Olha, ao mesmo tempo desconfio do que Deus me estabeleceu como certo e como errado, e a partir disso eu desobedeço o preceito da lei divina. Então todo pecado existe ao mesmo tempo a falta da confiança em Deus e, por causa dela, a desobediência. Bom, neste pecado de Adão, o homem preferiu a si mesmo a Deus. E com isso, ele menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências do seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Lembramos que na criação boa, né, a boa criação de Deus, o homem foi constituído em um estado de santidade. Ele estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na sua glória. Mas agora, por causa da sedução do diabo, aqui representado pela serpente, o homem quis ser como Deus, mas sem Deus, e antepondo-se a Deus, e não segundo a Deus. Vemos esse contraste? Ele estava destinado a ser divinizado pelo próprio Deus, mas ele quis ser Deus sem Deus. E é aí que acontece a grande desgraça na vida humana, porque a Escritura vai nos mostrar as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. A primeira coisa que nós vemos é que Adão e Eva, de imediato, eles perdem a graça da santidade original e passam a ter medo de Deus. Quando Deus vai passear pelo jardim, Deus que tantas vezes tinha conversado com Adão e Eva face a face, eles se escondem. E Deus tem que perguntar para Adão, onde é que você está? E Adão vai dizer, tive vergonha, tive medo e me escondi. Né? Por quê? Porque estava nu. Olha aí a grande desgraça do pecado, né? O homem, quando ele rompe com Deus, quando ele quer construir a sua vida com Deus, longe de se tornar Deus como ele pretendia, na verdade ele descobre a sua nudez. Nudez que é mais do que uma ausência de roupas, né? A falta de uma vestimenta. A nudez que simbolicamente aponta para a condição de fragilidade, de nulidade do ser humano. Ou seja, a vida do homem que se volta contra Deus ou que rejeita Deus, ela é nudez, ela é vazia, ela não tem sentido. Então o homem passa a ter medo desse Deus, do qual ele fez uma falsa imagem, e um Deus enciumado das suas prerrogativas.
Mas não é só isso. A harmonia da qual estavam estabelecida graças à justiça original, ela está destruída. Lembramos que o homem que tinha sido chamado a ser senhor da criação, ele exercia esse senhorio, em primeiro lugar, no domínio das suas próprias faculdades. Bom, esse domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo, ele é rompido. Também o ser humano que reconhecia a complementaridade entre homem e mulher, né? Deus, o homem que tinha exclamado para a obra de Deus na mulher: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Agora essa união entre o homem e a mulher, ela está submetida a tensões. Eles vão se acusar mutuamente. As suas relações agora serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Quantas vezes nós vemos a exploração do homem e da mulher um sobre o outro, até mesmo expressa na exploração dos seus corpos. A harmonia que havia também com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Lembramos que a partir de agora o homem vai ter que trabalhar com as suas próprias mãos, vai ter que ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Mas por causa do homem, também a criação está submetida à servidão da corrupção. O pecado de Adão atinge também a criação como um todo. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. Se comerem da árvore, vocês vão morrer. Eles não morrem de imediato, mas a morte vai entrar na história da humanidade a partir daí. Então, a partir do primeiro pecado, existe uma verdadeira invasão do pecado sobre o mundo. E isso vai se manifestar ao longo da história da salvação. Nós vemos essa presença do pecado no fratricídio, ou seja, no momento em que Caim mata Abel. Nós vemos a corrupção em decorrência do pecado. Nós vemos na história de Israel o pecado se manifestar frequentemente, sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança, como uma transgressão à lei que Deus deu a Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo, entre nós cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras, né? Prova disso é a quantidade de vezes que nós caímos no mesmo pecado e temos que buscar recorrentemente a confissão para nos restabelecermos na graça. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Aqui o Catecismo traz para nós uma citação da Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II, que diz assim: o que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência. O seu descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem provir de seu Criador, que é bom. Recusando-se muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último, e ao mesmo tempo toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Então, vemos aqui a universalidade do mistério do mal, do pecado. O assunto é muito grande e nós vamos continuar a meditação das consequências do pecado de Adão para a humanidade no nosso próximo programa.